O assunto agora é orçamento secreto. O Supremo Tribunal Federal ainda não terminou a votação que pode acabar com as emendas de relator, que é o popular orçamento secreto. Até agora, 9 ministros votaram. O placar está 5 votos para declarar inconstitucional o orçamento secreto e 4 votos para manter o modelo, só que aí tem que identificar exatamente ali, né, quem é que está mexendo o dinheiro e com qual fim, com mais transparência. Na quarta, a ministra Rosa Weber, que é a relatora do caso, reforçou aí o ponto de vista dela, o caráter inconstitucional do orçamento secreto, e diz que não é possível manter esse tipo de esquema sem transparência. Vamos ouvir. Julgo procedentes os pedidos deduzidos nas ADPFs 850, 851, 854 e 1014 para declarar incompatíveis com a ordem constitucional brasileira as práticas orçamentárias viabilizadoras do chamado esquema do orçamento secreto, consistentes no uso indevido das emendas do relator geral do orçamento para o efeito de inclusão de novas despesas públicas ou programações no projeto de lei orçamentária anual da União. Então criticou aí o ministro André Mendonça, votou também e disse que o modelo de orçamento público é justo. No entendimento dele, só precisa de mais transparência. Normatizem as emendas do relator geral de modo a explicitar a priori os fundamentos levados periodicamente em consideração para fixar o valor fixar o volume financeiro da execução pertinente ao RP9 e respectivos critérios de rateio desse montante entre as duas casas do Congresso, respectivos órgãos, com especial atenção à Comissão Mista de Orçamento. Em segundo lugar, passem a garantir às emendas de relator identificadas pelo RP9 o mesmo nível de transparência e controle verificáveis na execução referente aos RP6 e RP7, que são as despesas, as emendas individuais e de bancada. Bom, acompanharam esse raciocínio o ministro Cássio Nunes Marques, Alexandre de Moraes e Dias Toffoli. Quem concordou com a relatora Rosa Weber, aí com ponto de vista diferente, foram os ministros Luiz Fux, Edson Fachin e Carmen Lúcia. Na mesma linha de declarar inconstitucional foi o voto aí do ministro Luiz Roberto Barroso, que foi inclusive considerado mais forte, no sentido assim de duro e crítico aí da sessão. Vamos ouvir. Não é possível que uma pessoa seja responsável pela alocação de 21 bilhões do orçamento. Simplesmente não é uma discricionariedade aceitável em uma democracia. E, portanto, é preciso questionar esse ponto e concluir que ele não é compatível nem com o princípio democrático, com o princípio representativo, nem com o princípio republicano. Eu penso que o voto de Vossa Excelência equacionou da maneira adequada e equilibrada essa matéria, e acho que é um passo para nós voltarmos a uma certa normalidade orçamentária que, na minha visão, foi quebrada. Aproveitando a pausa no julgamento do Supremo, então, o que aconteceu? O Congresso não ficou parado, aprovou hoje aí uma resolução que determina que o orçamento secreto pode e deve ser distribuído com base na proporcionalidade das bancadas federais, ou seja, quanto mais deputado partido X tiver, maior vai ser a fatia do orçamento secreto, certo? Vale dizer também o seguinte, a mudança é uma tentativa aí para convencer os ministros do Supremo a não extinguir por completo as emendas do relator, o orçamento secreto, e devolver os 21 bilhões de reais para os ministérios. 2 votos finais do Supremo que serão apresentados na segunda-feira, né? Marcam aí a última sessão da Corte. A expectativa é pelo voto de Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes. E aí, Pedroso, o que será que vai acontecer, hein? Olha, independente dos votos do Gilmar, independente do caminho que o Lewandowski também se direcione, quem é ouvinte atento, tanto do Jornal da Manhã quanto esteve nos acompanhando ontem à tarde, Rafa, vai lembrar que eu falei o seguinte, que independente do que o Supremo Tribunal definisse,
nós encontraríamos os parlamentares, o executivo, o governo eleito, buscando novas maneiras de se apropriar desse dinheiro. Olha só, eu falei ontem e a gente já está conseguindo acompanhar esse movimento hoje. Porque é isso, o Congresso ele não vai abrir mão facilmente da disponibilidade ou da disposição de gastar deliberadamente 23 bilhões de reais. É dinheiro, olha, é dinheiro para mais de metro. É muito dinheiro. Então, assim, primeiro, vamos separar as coisas. É um absurdo a existência do orçamento secreto, é um absurdo a existência dessas RP9s, é um absurdo ainda maior que você não tenha transparência. Então, assim, essa é uma prática nefasta que deveria ter sido afastada. Ele começou a existir, o RP9, Rafa, desde que os deputados eles tornaram obrigatórias a execução, tornaram obrigatória a execução das emendas parlamentares. O executivo ele perdeu instrumentos ali de barganha com o Congresso. Então, eles tiraram da cartola o RP9, tiraram da cartola esse orçamento secreto para que o executivo, o governo federal conseguisse sensibilizar os parlamentares a votar nas pautas que ele gostaria. Tá, então é o seguinte, até agora, aqueles que tinham criticado, eles vai pegar ali, ó, o governo eleito, o PT, Lula disse que era o maior escândalo de corrupção da história e tudo mais. Opa, o PT bovinamente votou a favor desse modelo atual que continua, dá aquele verniz, dá aquela polidinha, mas o orçamento secreto continua. Então, assim, o que eles têm que entender é que não dá mais, ninguém aguenta mais que o apoio congressual de qualquer um do governo, seja desse governo, seja do próximo, seja garantido na base do toma lá da cá de dinheiro dos nossos impostos. Sabe, a base parlamentar tem que ser conquistada exclusivamente através de confluência de ideias, de execução de políticas públicas, de outras formas mais republicanas do que você comprar apoio, seja por baixo dos panos, como era o mensalão, seja à luz do dia, como é com o orçamento secreto. Ninguém aguenta mais pagar tanto imposto para justificar esse tipo de prática, sabe, Rafa? Então, assim, você perguntou o que eu acho que vai acontecer. Eu acho que ali o STF vai tentar dar uma modulada nas possibilidades, vão falar em instrumentos de mais transparência. Não sei se eles vão chegar a declarar inconstitucional. O Congresso tem ameaçado, né, o Supremo Tribunal Federal em represárias, falando em segurar parte do orçamento deles. Enfim, a disputa está muito pesada lá em Brasília. Nesse momento tem essa negociação, mas a coisa pode escalar. Mas no final do dia, o que eu posso garantir para os nossos ouvintes é o seguinte: eles vão encontrar um jeito. Se não for por RP9, eles vão encontrar outros mecanismos para continuar tomando dinheiro público para aí garantir base parlamentar. Então, assim, é isso. Infelizmente, a gente acompanha desde a época do Severino Cavalcante e a coisa pode ir mudando de nome. Você já teve anões do orçamento, quem é mais antigo vai lembrar disso, dos escândalos das ambulâncias. A gente já teve mensalão, a gente já teve de tudo. Mas, petrolão e assim vai, né? Assim vai, Rafa. E no final do dia, quem paga a conta somos nós. E de novo a gente fica olhando ali a festa, dando tchauzinho pra fora. Porque é isso, eles gastam nosso dinheiro, sabe Deus com o quê e sabe Deus por quê. Agora, bem secreta mesmo a questão. É isso, Pedro. Os nossos ouvintes estão dizendo e levantando ali 2 pontos. O primeiro é o posicionamento do PT durante as eleições em relação ao orçamento secreto e agora votando a favor ali, obviamente acompanhando, né, as proposições que já se apresentavam, embora tenha criticado, sentado a lenha durante a campanha eleitoral. Há também o entendimento de alguns ministros do Supremo que nem outro país do mundo, o legislativo, tem tanto controle sobre a questão financeira orçamentária, como no caso do orçamento secreto. Assim, seria uma gestão sem precedentes de legislativo no mundo. Esse poder todo sobre esse volume de dinheiro sem ter que dar justificativa nenhuma, né? E a terceira questão que a gente traz é exatamente o que você apontou. Parece que a gente está legalizando esse repasse de dinheiro para não cair, por exemplo, em uma nova operação Lava Jato na hora de costurar apoios para as pretensões governamentais. Você deu um verniz pro mensalão. É isso daí. Tá, legalizou. Isso. Veja, a gente vai descobrir se isso tem algum grau de legalidade. Eu entendo que não, sabe? Não sou jurista, mas pelo pouco que entendo de direito administrativo, Constituição, eu entendo que não. Você não pode. Rafa, vamos lá. Você tem 513 deputados, 81 senadores. Eles são eleitos como a Constituição estabelece, eles têm direitos e prerrogativas idênticas. Como que você pode ter parlamentares com direito a mobilizar mais verbas do que outros? Como que você pode ter parlamentares? Veja, o nosso ouvinte falou, nenhum lugar do mundo você tem um Congresso participando tanto do orçamento. Em países parlamentaristas você tem, tá? Você tem graus de transparência maior, mas você tem os parlamentares definindo a questão orçamentária. Mas nós vivemos num regime presidencialista. Não faz sentido esse grau de interferência do legislativo nesse peso
da destinação do orçamento. Então, assim, é um formato de corrupção praticamente à luz do dia. Se não da corrupção, daquele de colocar dinheiro no bolso, mas da corrupção, você está corrompendo os instrumentos constitucionais, você está corrompendo a igualdade entre os estados. E aí, olha que a gente fala aqui do Paraná, que é um estado que já sofre tanto com essa injustiça tributária. A gente contribui muito com a União, recebe muito pouco de recursos em contrapartida. Enfim, é uma vergonha que esse tipo de instrumento seja utilizado. A política brasileira ela precisa se modernizar, Rafa. A gente tem que passar dessa fase em que apoio parlamentar ele é comprado, seja com dinheiro por baixo dos panos, aquilo que eu acabei de dizer, ou seja com dinheiro distribuído ali conforme a cor dos olhos daquele parlamentar. Se ele me apoia tem mais dinheiro, se não me apoia tem menos dinheiro. Enfim, a gente percebe que os capitões ali do Congresso, que tiveram mais dinheiro do orçamento, foram campeões de voto. Quem acompanhou de longe a campanha do Arthur Lira ali em Alagoas se assustou com o volume de dinheiro que ele tinha ali à sua disposição. Ele conseguiu fazer mais votos do que o Collor, que era candidato ao governo. Para deputado, ele fez mais votos que um candidato a governo do estado, Rafa. Então já dá pra gente imaginar o quanto de benfeitoria ele deve ter levado para lá, né? Então é impressionante.